de 20 anos? Tá valendo. Agora tá gravando. Tudo bem, Alessander? Tudo bem, Julinho. Tudo jóia. Eu acho que eu escrevi seu nome errado. É Alessander, mas é com acento agudo, certo? Certo? Alessander. Isso. Dar. É D-A-R. D-A-E. Alessandar. Isso. Alessandar. Gente do céu, que vergonha. Te conheço há Por tanto quê? tempo e te conheço tanto tempo e escrevi seu nome Quem errado. tem o nome difícil é para isso. Para todo mundo errar. Não tem problema. Vamos errando. Isso. Então, é assim, não tem muito roteiro, sabe? É um projeto experimental Ó, que eu tô montando. A ideia do Elemento Raiz é conversar com algumas pessoas que eu admiro por motivos variados. E a ideia desse projeto é, eu vou finalizá-lo daqui a algumas semanas. E essas pessoas que compõem essa rede que eu estou chamando de primeira temporada, essas ideias vão se cruzar para a gente ver que nuvem de ideias que isso forma, sabe? legal. Então, é um projeto experimental para eu aprender algumas coisas também e, ao mesmo tempo, bater um papo com a galera, matar um pouco da saudade também. Isso. E essa é a ideia, tá bom? Muito Tá bom. obrigado por ter topado. Eu sei que o tempo de todo mundo é muito valioso, mas vai me ajudar bastante nesse projeto, Claro, e tá para mim bom? também é valiosíssimo estar com os Beleza. amigos. Vamos lá, vamos lá. Alessandra, você é de Matozinhos? Ô, Julinho, eu me considero de Matozinhos, mas a minha naturalidade é Campos Altos. Campos Altos? Onde fica Campos Altos? Próximo ao Triângulo Mineiro, perto de Araxá, Ibiá, São Gotardo. Então você nasceu em Campos Altos e veio arredando, arredando, arredando até chegar aqui. É, exato. Uhum. Acabei me despachando em Matozinhos. Tá certo. Campos Altos, Minas Gerais, e moradora de Matozinhos há muitos anos. Ok. Há 60 anos. Há E 60 anos. aqui, eu vi uma frase sua bem pragmática. Você gosta da vida? Eu li isso. Ah, eu gosto. Você gosta da vida? Por que que você gosta da vida? Essa vida tão difícil que a gente tem, Alessandro? Viver é muito gostoso. É, Você tem a sensação, todas as sensações, porque o ser humano foi muito bem elaborado, a natureza foi muito bonita, muito generosa com o ser humano, né? Porque o ser humano uma máquina, bom, se a gente pode chamar de máquina, perfeita, gente. Basta se pensar um pouquinho, né? Assim, no quanto que há as diferenças, no quanto que há de perfeito no funcionamento. Se for pensar na parte orgânica, né? E na parte sentimental, olha como as emoções, né, no ser humano é um negócio assim avassalador, né? Então eu acho a vida assim, eu amo viver, eu gosto das emoções, mesmo que todas não sejam boas, e a maioria do tempo as emoções não são boas. É gostoso viver isso. Eu gosto de ir descortinando esse ser humano, descobrindo isso é muito gostoso. E viver é muito, né? Porque a partir desse princípio, né, de que a natureza foi muito generosa com a gente, eu acho que tudo vale a pena, né? que Tudo vale a interessante, que interessante. Que olhar positivista, não sei se existe essa palavra, mas pena. é um olhar curioso, É olhar positivista, é sim. um olhar positivista. E você é historiadora, certo? Eu me formei em história. Não posso me chamar de historiadora, porque não vivo de pesquisa, né? Entendi. Mas trabalhei com história, né? 31 anos, né? 31 anos Uhum, professora, então a gente professora. e amo história, amo essa área, acho a história muito fantástica.
entendi. Então, por que que você acha que... Eu vou afunilar um pouco para não generalizar tanto, porque eu sei que isso é horrível. Mas Ah, por que que nós, pelo menos eu, brasileiro, por que que a gente sabe tão pouco de história, Alessandra? porque há um massacre, eu acredito que um massacre é, ideológico e político e social dessa história. Há muito pouca importância da história, dos valores que nós aqui brasileiros conquistamos, da nossa realidade, daquilo que foi formado. A gente foi conduzindo ou sendo conduzido de uma forma dentro dentro de interesses muito políticos, né? Muito políticos e muito econômicos. Aliás, Entendi, a gente pode dizer que o econômico gera política e vice-versa, eles têm uma empatia muito grande, né? Político com econômico, e às vezes saber muita história, saber muita origem, ter noção da cidadania não é muito interessante para alguns pensamentos aí mais políticos e econômicos, né? Eu entendo. entendi, entendi. Há uma certa força contrária que talvez dificulte que a gente entenda a história como a história é, talvez. Porque não há investimento em pesquisas, porque tem poucas aulas de história. Então, você vai ver, investiu-se, nós temos uma população sedenta de conhecimento, e aí se priorizou muito dentro dessa história, dessa escola positivista, se priorizou muito a questão da matemática e do português, até como coisas iniciais de conhecimentos que são necessários para a vida diária, né? E Aham, que isso foi supervalorizado, e o resto, que é uma outra situação que eu amo demais, que é a filosofia, o uhum, resto, e a filosofia está dentro de tudo, né? A filosofia foi, e todas as suas ciências, né, ligadas à filosofia foram relegadas. A sociologia, gente, vamos sair um pouquinho dessa área tão acadêmica, vamos olhar para a psicologia. Até pouco tempo, as pessoas achavam um absurdo ir ao psicólogo, fazer um tratamento psiquiátrico, né? Hoje, graças a Deus, aos 20 anos, ou talvez até mais, isso já tenha sido um pouco debelado, mas é uma sociedade que ela foi formada, o Brasil foi formado para servir a um poder econômico que se estabeleceu, se instalou aqui, e de várias formas, e está aí até hoje, né? A gente não consegue muito ver a importância da população, a importância do ser humano, né? Então, entendi. Talvez a nossa economia intelectual seja bem frágil, né? E nós temos um país muito braçal. Não que isso seja ruim, mas intelectos ficam meio de lado, né? existe uma camada intelectual extremamente brilhante nesse país, e de setores econômicos extremamente brilhantes, mas Uhum, a política e setores econômicos não privilegiam isso. Isso fica uhum, relegado. E entendi. quando não se valoriza a pesquisa e o patrimônio, você não está valorizando a sociedade e nem a sua história, né? Porque a pessoa com patrimônio, ela vê ali a sua história, ela tem a chance de perceber os valores dessa sociedade, e que a história é um processo, ela não é uma invenção de um dia para o outro, né? Não se cria de uma hora para outra uma situação, ela é todo um processo. E essa Uhum, sociedade não entende isso. Ela fica à mercê de quem chegar e apresentar um projeto mais interessante, mais econômico no sentido de economia, né, de favorecimentos, né? uhum, É,
é difícil. Aqui em Matosinhos, por exemplo, a gente não tem muita valoração do patrimônio. Patrimônio muito relegado aqui. A gente tem lutado por algumas coisas patrimoniais, mas a gente sente. E aí você vê em outros espaços do Brasil, ultimamente, principalmente nos últimos, vamos dizer, 8 anos, por aí, a gente não tem visto investimento em patrimônio, né? Sim. Principalmente histórico. Pois é, eu até vi uma entrevista sua em um canal de televisão, uma entrevista ao vivo, em que E, quando chegou a sua parte, eu confesso que fiquei um pouco decepcionado e ao mesmo tempo fiquei muito energizado, porque eu esperava que você fosse falar da história romântica, né, do patrimônio de Matosinhos e tal, e você aproveitou o espaço e abriu o verbo. Eu falei, caramba, não há, tá não há. largado mesmo, não tem verba, nossos patrimônios estão esquecidos. Você abriu o verbo mesmo. Claro, eu vi que você não foi deselegante hora nenhuma, tal, mas eu achei assim sensacional porque a gente está acostumado com aquele romantismo, né, tal. E aí eu achei sensacional você utilizar essa ferramenta de TV aberta para dar real, dar o papo reto mesmo, né? Porque não dá para mentir, né? É uma coisa que está aí, escancarado, como se vai camuflar isso, né? Uhum, É bem, nós estamos bem desamparados mesmo, entende? entendi. Né? E olha só, aproveitando alguns ganchos, eu vou rabiscando aqui as ideias, depois isso vira um mural muito legal que você vai ganhar de brinde, como agradecimento à participação. É um Ah, desenho é um desenho bem legal de suas ideias, assim, elaboradas. Eu, legal, amo. eu vou rascunhando aqui, até sujei aqui, não estou conseguindo limpar, não. Ah, Mas depois você recebe aí. Eu vou linkando algumas provocações do tipo, você falou de história, você falou que algumas estruturas meio que impedem a gente caminhar com um olhar mais filosófico e eu esqueci a palavra das pessoas. Eu não queria dizer as pessoas intelectuais. Eu tenho a sensação que, ao falar de intelectuais, a gente está falando de pessoas melhores que eu, sabe? Assim, eu sinto um certo tom pejorativo ao é, é. os intelectuais e o Julinho, sabe? Como é E que você vê hoje isso? a gente tem muito, a gente teve um processo de vida, né? E esse processo de vida a gente viveu várias etapas em que realmente o Brasil viveu algumas circunstâncias em que essa parte do intelectual era muito raro. Mas Uhum, quando eu falo intelectual, na minha forma de pensar e de conceber a coisa, é de pessoas que pensam como você, como eu, né? Como Chico Buarque, né? Imagina a cabeça de Chico Buarque, né? uhum, Como uhum. Vinícius Moraes, e eu estou lendo agora Marie de Priori, Opa, ela contando a história, né, da mulher, a evolução do direito da mulher. Então, você tem e eu conheço gente que vem arrumar meu quintal aqui, que bate papos fantásticos comigo, que é de uma intelectualidade fantástica, de uma análise fantástica. Então, é muito isso, essa forma de gente pensante, de gente que pensa, que não vai acreditando em qualquer feito, em qualquer situação produzida, né? Tem gente que está pensando que a Terra é plana. Que absurdo, gente. Nós estamos de volta ao século V antes de Cristo em termos de pensamento e com tecnologia do século XXI. Você imagina, né, uma pessoa pensar que a Terra é plana, um terraplanista. É absurdo, Juninho. Me desculpe, com toda a tecnologia. E se a comunicação hoje nos faz poder sermos
mais informados, porque antes, na minha época, quem passava alguma informação eram os professores. Mas hoje isso não precisa mais disso. Você tem informação, tá distribuído, né? está distribuída, graças a Deus, Graças a Deus. né? As coisas que eu falo, eu não tenho vontade de voltar nada no passado, porque o que a gente ganhou, né, em termos de tecnologia e em termos de informação é fantástico, gente. Isso é brilhante. Isso é bom demais. Concordo. Não tem nada que se equipare a esse conhecimento, a não ser o maior, né? Mas quando eu falo de intelecto, realmente é uma palavra já meio desusada, e é igual eu sempre trabalhei com deficiente, e as pessoas não gostam que fala a palavra deficiente, porque não é politicamente correto, né? E eu falo, esses dias estou usando muleta, porque eu estou com problema no joelho. Então, eu estou deficiente. E quem não é deficiente de alguma coisa, por exemplo, eu não sei desenhar igual você, eu não sei construir uma TV, eu não sei. Gente, se me puser na idade da pedra, eu não vou saber fazer um rádio, né? Vou dar conta. Então, todos temos nossas deficiências, talvez. todo. E aí, quando você fala deficiente, tem gente que fala, como é que está usando essa palavra? Eu falei, gente, pode-se ter palavras melhores, mas também não é tão. Também não é tão Pejorativo. Pejorativo, assim. Eu compreendo. A gente está no momento de muita revisão de termos, né? E conceitos, Então, né? graças a Deus também, Isso é bom, porque, né? Bom, eu vi uma palestra do Karnal. Eu sei que ele tem, eu sei que ele tem bastante ressalvas, mas eu gosto dele. E uma mulher perguntou para ele chorando assim, por que ele estava usando um exemplo de um autista durante a palestra. E eu achei tão bonito porque ele pediu desculpa para a pessoa e falou exatamente isso. Ele falou: olha, eu sempre usei essa pessoa autista que eu conheço, nesse exemplo que eu expliquei na palestra, nunca com a intenção de ofender. Mas obrigado por você ter me falado isso na plateia, obrigado por você ter me falado isso ao vivo, porque eu vou rever as formas com qual eu me expresso. Exato. Isso é bem legal, né? Porque essa pessoa ela se sentiu muito incomodada com a forma que ele colocava. E aí eu achei tão bonito o jeito que ele devolveu, sabe? Ele falou, obrigado. De fato, eu palestro há quase 40 anos e que bom que você levantou a mão e me falou isso. E eu vou melhorar, eu vou evoluir. E a gente tem que evoluir, viu? Porque a gente tem uma palavra meio pesada, mas a gente deve evoluir. Né? A gente deve evoluir. A gente deve, porque nós estamos aqui, a vida, a natureza não teve esse esforço todo para a gente estar na mesma mediocridade, né, de sempre. Então eu vou dificultar esse jogo um pouco, então. Darwin ou Deus? Hã? Darwin ou Deus? Darwin ou Deus? Apesar de ser bastante. Eu gosto da fé, mas eu acho que Darwin está com a razão. Essa é ótima. Vendo esses pesquisadores de terra plana, Darwin foi um visionário, não foi? Magnífico. Você está doido? Toda vez. Conheci desse homem. Tem um documentário, assim, eu já vou te adiantando, que é para perder tempo, tá? Mas é bom. São episódios pequenininhos no Netflix. Depois eu pego o nome para você. A Netflix acompanhou, sério mesmo, uns americanos que querem provar que a Terra é plana. É muito bom, Alessandro. É muito bom. Eles acompanham os caras, sabe? Aí os caras gastam milhões de equipamentos. E é norte-americano? É norte-americano. Eu vou pegar o nome depois e te mando. É muito bom, porque os caras fazem todo
tem um episódio, te dando um spoiler sem querer, mas já te dando. Ah, Juro por Deus, um doutor lá, não sei o quê, ele pega uma régua e fala assim, aqui, se a Terra é redonda, por que que a minha régua então se encaixa no horizonte, então? não acredito, não Isso é, acredito. isso é sensacional, gente. Isso é assim, isso dá um medo, né? É, Mas é, beleza. Você falou um pouquinho de que você. não dá, né? O negócio é raciocinar, né? Não adianta só ter conteúdo. Eu vou te passar, assiste. O dia que você tiver a fim de descansar, rir, porque os Rio, caras assim, porque os caras levam a equipe da Netflix leva a sério, não vão com tom de brincadeira. Mas é impossível você não rir. É impossível os experimentos que os caras fazem, sabe? Assim, é muito bom, é muito bom. muito. É... Mas então, você falou que você foi professora durante mais de 30 anos, certo? É, 31. 31 anos como professora. E depois de ter ficado milionária e muito rica como professora, Nossa, totalmente. você ainda acredita na educação, Alessandra? Você acha que ainda é isso que vai resolver a gente? Ô, Julinho, a educação, sinceramente, eu acho que atualmente a gente tem que repensar essa educação que está construída, da forma que ela está construída. De quadro e giz, professores por um lado, salas cheias. Essa pandemia veio, acho que veio mostrar um pouco isso também. A gente aprende um pouco as coisas ruins sempre. Eu acho que a pandemia veio mostrar isso, que as salas de aula elas têm que mudar, e a gente deve criar um sistema educacional mais digno, mais comprometido. Agora, a educação, me desculpe quem não gosta da educação, mas ela é a base de tudo, né? Eu acho que, por enquanto, o sistema educacional é o que a gente tem para melhorar, mas se melhorar, porque o sistema educacional, na verdade, ele não trabalha, vamos dizer assim, a questão da formação da pessoa. Ele fica trabalhando muito coisas mecanicistas, muito voltadas para vestibular, para hoje é Enem, né? E muito voltadas para concurso, essas coisas, o conhecimento puro e simples. A formação do ser humano é uma coisa mais importante que eu acho que agora o sistema educacional deve ter uma nova ideia, né? Um novo formato, incluindo isso, que é a formação. E nessa formação, eu falo inclusive da educação econômica. Né? Uma criança aprender desde cedo o que é o gasto, o que é o consumo, o que é a produção, o que é o ganho, ter essas noções e de como se faz isso, porque na minha geração, a gente praticamente, oba, o que é que eu vou ser? Né? O que é que vai me fazer, né, uma pessoa independente? Independente nenhum de nós somos, mas independente financeiramente. O que é que vai me fazer independente financeiramente? A gente não criou, não soube fazer isso, a gente não teve educação voltada para isso, e muito menos para uma formação do ser humano integral, que são os valores, né, que são o caráter, né? Por que que eu, mesmo no meu mais íntimo da minha casa, mais sozinha possível, vou agir corretamente, né? Não vou ser desleal, porque eu não quero ser desleal comigo, que é esse o princípio da formação. E isso a gente não tem nas escolas. Infelizmente, não tem. Quando tem, é naquela forma disfarçada de moral cívica, de etiqueta, que não cabe, não tem mais razão, né? É, Mas eu. Hã? Não, desculpe, interrompi, pode. Pode falar. Não, porque você falou do etiqueta, eu sempre ficava muito desconfortável com aulas de etiqueta, porque não fazia o menor sentido para mim, né? Assim, eu tive É, aula de etiqueta, né? eu também tive, Julinho. Eu tive aula de etiqueta.
e me sentia completamente fora do lugar. Você sabe o que como é que chamava? Eu era recepcionista, eu tinha 18, não, 21 anos, 22, acho que Uhum. era um pouco mais velha, e na área de turismo, meu primeiro curso foi turismo, e eu era recepcionista, então eu tinha que saber como se comportar, como fazer. Eu acho até importante, porque a gente vem de classe pobre, a gente vem de uma classe baixa, a gente não tem muita noção de como se comportar, essas coisas não nos são ensinadas, né? Dentro do seio familiar, ensina-se até um tanto, mas ainda falta bastante coisa. Então, eu acho que você saber se relacionar, mas do jeito que eu aprendi, eu achei, não me cabia, eu não me encaixei, sabe? Socila que existia na época. Eu Sim, lembro sim, como sim, sim, sim. Uhum. Lembro, eu fiz lembro. uma Socila que me obrigaram a fazer, e eu me senti o ó do Borogodó. Eu falei, para que eu estou nessa profissão? Eu não quero isso. Mas você aprendeu o garfo do peixe, o garfo do bife, o... Tudo. Isso, vou te confessar uma coisa, eu gostava. Eu gosto, porque o que eu vejo nessa questão de pôr uma mesa, eu fui criada, minha mãe servente de grupo, meu pai caminhoneiro. A gente foi criada comendo à mesa. Porque minha mãe fazia questão disso. A hora que vocês estiverem aqui na casa de alguém, na casa de outra pessoa, vocês saberem se comportar. Então, era essa Uhum. a preocupação dela. E eu achava lindo uma mesa. Achava não, acho. Se eu consertar, bem consertar. Acho lindo uma mesa bem posta. Não que isso seja importante, nem que isso seja. Mas eu Uhum. gosto. Se eu Uhum. vou receber alguém, eu gosto com a mesa, eu gosto de estar fazendo isso, porque eu acho que a comida é uma coisa tão gostosa, tão prazer, tão bom, Tão e sagrada, né? você complementar isso com uma beleza ali, porque a beleza, como dizia Vinícius de Moraes, a beleza é fundamental. Entre aspas, eu boto, porque a gente não pode. Depende de que beleza se está falando, né? É. Mas, mas eu acho lindo e acho que ajuda muito a dar uma leveza à vida, né? Dá um prazer, um gosto. Sim. E é Mas interessante que servir à mesa é uma tradição mineira, né, Alessandra? Não tem, era. não é que a gente tem que ter luxo e cristais variados na mesa. Servir à mesa é uma coisa que o mineiro gosta, né? Eu Seja, gosto muito. seja uma mesa simples de madeira com um pratinho de arroz e feijão, seja uma mesa enorme, né? Né? Mas eu gosto. E se eu puder pôr uma flor, se eu puder ter uma coisinha ali melhor, eu faço. Eu Que legal. gosto. Eu sou bem mineira, né? E adoro Minas. Isso é muito bom. Apaixonada por Minas. Isso é muito bom. Mas paulista não tem essa mania, não? De carioca? Eu acho. Aí, meus amigos paulistas, meus amigos cariocas vão chover no meu WhatsApp, mas não se respeitam a comida no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa é a verdade. É mesmo. Não se respeitam. Essa é a verdade. Cariocas, claro que eu estou generalizando, né? Mas cariocas e paulistas, eles comem em função do tempo. Ah, Mineiro é ao contrário, a gente precisa de tempo para comer e beber, né? Eu até brinquei com o Ló uma vez, cara, mineiro não bebe quantidade, não, mineiro bebe por hora, é por carga horária. Tipo é assim, bem. nós vamos comprar quantas cervejas? Não, a pergunta é, a gente vai começar a beber que hora e vai parar que hora? Porque A que hora? é, Normalmente, se puder ser 10 horas, está ótimo. exatamente, exatamente. Mas é curioso, porque assim, eu tô de uns anos para cá eu tenho me relacionado mais por conta do trabalho com Rio e São Paulo. E assim, é triste, assim, eu vejo como uma certa tristeza, assim. O mineiro, ele tem muita preocupação. Você chega numa casinha mais simples que for, numa cidadezinha de Minas Gerais, a pessoa vai ter o maior cuidado, não vai te colocar um cafezinho, pode ser em cima do fogão a lenha, com queijinho, e vai querer É, conversar.
Isso. E alguns outros estados não percebo isso, não. Eu percebo uma galera muito mais preciso comer porque o tempo está passando, sabe? Mas, É, né, são culturas e vamos que vamos. vamos Mas respeitando cada uma, né? É isso aí. cada um tem a sua beleza, né? Já que a gente falou de beleza. Isso. A gente está caminhando já para o finalzinho, Alessandra. Aí Já, eu já? vou bagunçar um negócio aqui. Por que a gente não tem uma mulher na presidência? O que a gente está fazendo de errado? O que a gente está fazendo de errado? Ô, Julinho, nós temos uma cultura extremamente machista. E quem educa é a mulher. E eu vou dizer para você, nós temos uma quantidade de mulheres extremamente machista nesse país. Educa de forma machista e as mulheres, preponderantemente, hoje, são, eu acho que no Brasil elas são a maioria, deveria votar em mulher, mas ainda o machismo é cultural. E está diminuindo bastante, a gente já está vendo mulheres bem mais participativas, participam da política, mulheres que têm mais interesse, né? Mas eu acho que o machismo impera e muito, muito o dedo da mulher, ainda, sabe? E quando a mulher consegue, ela tem que enfrentar um caminhão de batalhas milhões de vezes superiores ao que o homem enfrenta. Então, é bem complexo a questão feminina nesse país. Né? E a gente não tivemos uma mulher presidente, que foi a Dilma, né? Mas eu acredito que ela não teve o apoio que deveria ter tido. Né? Eu acho que ela não. E se fizeram o impeachment dela muito mais rápido, estão fazendo do Bolsonaro, né? Uhum, Por uhum. exemplo. Então, eu acho que é um país muito machista ainda, em que essa questão feminina ainda. Não é só o país, né? Eu acho que o mundo inteiro é bastante machista, algumas exceções, graças a Deus. Temos umas estruturas ainda estranhas, né? A gente pega o Japão, por exemplo, que é tão evoluído em tantos aspectos e é um país extremamente machista, né? Machista, De um nível assustador, assim, né? assustador, assustador. E que é de algumas vezes até bem humilhante para a mulher. Exato, eu vi uma colega dizer uma vez que eu fiquei assim chocado. Ela morou no Japão e é japonesa, tal. E aí a filha dela começou a ir mal na escola. Ela foi chamada na escola e perante a reunião de pais, a diretoria chamou a atenção dela, só Ó, dela, sabe? Que a falha era dela, que tal, a porque questão dos filhos está na mão das mulheres ainda, eu né? falei, caramba, um país que já resolveu tantas coisas É, tecnológicas e de saúde, de ciência, né? é, E é meio esquizofrênico isso, né? bastante. É uma prova que é uma questão hiper séria de se resolver, né? Porque se fosse simples, Já se teria resolvido, já né? teria E resolvido. é bem mundial isso. A gente também vê nos Estados Unidos, outros países bem mais evoluídos aí, essa questão Uhum. da participação feminina é bem maior, mas ainda é pequeno, Sim, sim, né? sim. E você não vai querer voltar a dar aula mais não? A sala de aula está falida, Alessandra? Acabou a sala de aula? Olha, Juí, eu gosto muito de dar aula, gosto. Eu gostaria muito de dar aula, mas a tal da disciplina e da questão de número de alunos, eu tinha 450 alunos por dia. Meu Isso é Deus. loucura. Isso é loucura. Meu Te leva Deus. à loucura. Esse sistema educacional, principalmente o sistema educacional, né, popular, é, do Estado, Uhum, o particular também não fica muito para trás. Eu trabalhei em escolas particulares, não achei uhum. tão diferente assim. É, ele escraviza demais o professor e
Agora, com essa nova tecnologia, que se estão reinventando essa nova forma de estar trabalhando com as escolas, com a nova tecnologia, eu acho que você vai. Eu vejo a Amanda, minha filha, ela tem trabalho demais. Ela Uhum, trabalha. Ela não tem uhum, sossego, é projeto, é planejamento, é correção de prova, que ainda, apesar de ter o auxílio, né, do computador, tem algumas coisas que têm que ser corrigidas ali. Eu hoje não sei. Talvez se eu tivesse um jeito de trabalhar sem ficar olhando muito disciplina e questão particular de aluno, eu talvez gostasse. Mas, porque aí eu vejo a Viviane Mosé, vejo até o Leandro Carnal, né? uhum, uhum. Trabalha de uma forma muito interessante, eu fico assim, entusiasmadíssima. Mas estamos. Agora eu estou lidando com a questão desse meu joelho, que é primordial e está Prioridade, prioridade. prioridade. Né? E se vale o comentário, eu fiquei triste com a CBN, mandei e-mail para eles e cancelei a minha inscrição lá, depois que eles tiraram a Viviane Mosé da rádio. Fiquei bem triste. Viviane Mosé é uma guerreiraça, é assim, Uma mulher fantástica, me inspiro muito nela. Ela exato. é inspiração para E, todos nós. e começaram a colocar pessoas que falam coisa mais que vendem do que pensam, sabe? Entendo, Sei, entendo o lado do negócio, ok, mas é triste, né? Se tirar uma pessoa como a Vivi Mosé né? Tão e, co- valorosa. e colocar pessoas para comentar sobre o que fulano anda comendo no almoço, Ai, enfim, pelo amor de Deus, tu- é muito. tudo bem. É o que você falou lá no começo. Parece que vão dificultando a gente a pensar, né? Parece que não querem. Por que uma sociedade pensante? Porque uma sociedade pensante vai votar direito, né? Vai votar Verdade, qualquer coisa. verdade, verdade. Tem uma coisa que se confunde, queria saber a sua opinião, entre educar e ensinar. Para mim, eu entendo que educar é algo de família e ensinar é algo do professor que envolve Uhum. transferência de conhecimento. Eu estou muito errado, pouco errado, nada certo, o que que... Completamente certo, concordo com você em número e grau. Educadores são os pais. Os primeiros valores são feitos na família. Não há como, né, a escola cuidar desses valores todos de caráter de tudo, se a escola não foi preparada para a formação do ser humano. Então, a gente precisaria fazer uma reviravolta da escola para que ela, então, tivesse uma escola mais de formação. E a educação, igual eu estava te falando, minha mãe punha a mesa porque ela falava, gente, é preciso fazer isso virar rotina para que a gente lá fora não fique. E minha mãe era uma servente de escola. Então, esse educar, essa questão de valores, de se colocar no seu lugar e de saber a sua posição, não em termos sociais, mas a sua posição como ser humano, é na família. Na família, com certeza. Boa, boa. Bom, para a gente fechar, eu preciso fazer a pergunta do canal, que é a pergunta motriz, que faz toda a cola aqui dessa engenharia que eu estou construindo aqui. Ok. A pergunta é: qual é o seu elemento raiz? Meu elemento raízes, É, ó, eu acho, vou falar uma coisa piegas, porque é piegas se a gente não souber trabalhar. É onde eu sei amar. Então, meu elemento raiz é aquilo que eu amo, né? Se eu amo minha profissão, meu lugar é onde estão as pessoas que eu amo, meus valores estão onde eu sei amar, né? Porque a gente faz opção, eu gosto desse afeto, eu gosto de estar emocionalmente ligada à natureza, ligada à vida, eu gosto de viver e sentir, né? E a minha raiz está nisso aí, né? Nessas emoções, nessas ligações que a gente faz e de entender, né? O ser humano, e eu acho o ser humano uma das coisas mais bem inventadas da natureza. Complexo, bichinho complexo é o ser humano. é um bichinho complexo.
É um bichinho complexo. Então é isso. A vida é boa, então? Ou você mudou de ideia do começo da conversa? A vida é muito boa, Julinho. Se a gente souber que ela vai ter altos e baixos. Eu tenho hoje 66 anos. Até estava conversando com meus filhos esses dias e ele falou, mãe, como é que você pode? A gente passa mais aperto do que coisa boa. Mas a gente cresce tanto, a gente evolui tanto, a gente aprende tanto, que vale muito a pena, né? Vale muito a pena, né? A vida É, é assim. eu costumo dizer que a vida é uma montanha russa, a gente está embaixo, está em cima, o importante é levantar os braços e gritar. É, é. Não vai ser bom sempre, nem vai ser ruim sempre. Quando tá ruim, você fala, isso vai passar. Levanta Isso é os braços, grita, a hora que estiver subindo, segura, a hora que estiver descendo, segura, a hora que estiver subindo, comemora, e vamos que vamos. vamos que vamos. Alessandra, muito obrigado, obrigadão mesmo por ter Eu participado. agradeço, um prazer. Logo, logo chega um brinde para você bem legal, de um parceiro nosso, que é o Lucas Alves e o Bruno Lanza. São dois ilustradores e cartunistas sensacionais, Eu amo, amo. autografado, vai ficar bem legal, são suas ideias elaboradas. E é isso. Muito obrigado, valeu mesmo. Um beijão, um abraço. Só para finalizar rapidinho, deixa uma dica de livro de história para gente. Que Atual de história, né? é Eu gosto muito, Julinho, mas esses livros que eu gosto muito, eles não estão muito usados. As Veias Abertas da América Latina, História da Riqueza do Homem, e ultimamente eu estou lendo isso aqui, Histórias e Conversas de Mulher, né, Histórias e Conversas de Mulher. da Marie Del Priori. Marie Del Priori. Né? Tá Estou anotado. assinando. Né? E Tá anotado. autoras femininas, né? Nós temos Rosemarie Murado, que já morreu, mas deixou aí uma Tá coisa anotado. maravilhosa. Autores atuais, a gente tem uma porção, né? O Bueno e uma série de outros que vale a pena muito, muito ler. Sim. Mas aí daqui a um ano eu te entrevisto de novo, porque faz parte do projeto Saber da Alessandra do Futuro. Ah, que ótimo! Faz parte para a gente saber se esse caos de ideias e Nossa, que pensamentos legal! ainda se Olha o conectam. compromisso. Olha o Então, compromisso. quem sabe até lá você já pensou alguma coisa diferente ou não, né? E aí vamos ver o que acontece, Isso aí. Alô, né? Julinho. Obrigadão, Alessandra. Boa noite, viu? Um abração. Tchau, Tchau. 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 Ai, gente. Ai. Ó, ia ter 8h30, não foi? Foi antes. Oi. Foi muito legal. Ah, como assim? Ah, porque você trabalha.